vamos falar do Davi aqui, porque é o seguinte, Davi teve uma conversa com a Beatriz lá, que gerou uma repercussão, enfim, porque o Davi repreendeu uma fala da Bia. O Davi disse, talvez eu possa ter falado isso mesmo, que você não ia ter sua festa, imaginando que poderia ter na semana turbo. Mas eu falei que tudo que você não ganhasse aqui dentro, ganharia lá fora. E a Bia disse, Davi está querendo me expulsar do programa. E o Davi, você levou isso para um lado tão sério que quando você foi para o paredão, você comentou isso, você falou assim, o Davi disse que eu ia sair do programa. Você não pode usar essa expressão e dizer que eu falei isso, disse ali o Davi para a Beatriz. E ela disse o seguinte, vou ampliar aqui porque está cortando. Eu entendi isso. E o Davi, eu não falei, você vai sair do programa. Eu ainda te expliquei 10 mil vezes para você interpretar as coisas. O que você não ganhasse aqui dentro, você poderia ganhar lá fora. Pelo seu jeito de ser uma menina alegre, fazer propaganda, saber desenrolar essas áreas. Você tem que saber interpretar as coisas que falam para você, para tirar a conclusão ideal e não falar besteira. O que mais? Porque da maneira que você fala, uma fala errada, uma expressão errada pode gerar um grande atrito, tá? Então, esse foi inicialmente o começo da conversa deles e eles seguiram conversando ali. Porque o Davi diz, você chegou para mim e disse, esse assunto morreu, mas eu percebi que ainda não morreu dentro de você, porque você ainda continua remoendo. E a Bia disse, não vou negar que quando eu vou para um paredão, por você ter me falado isso, você já me explicou e eu entendi. Mas eu penso, não vou negar. Deixa eu segurar um pouquinho, pra você descansar. Estou usando mesmo. E o Davi, mas Psyu, o que eu falei para você e a Bia? Que você vê potencial em mim nesse sentido. Eu não vou negar que me assusta um pouco quando sou emparedada, porque eu tenho muita revelação lá fora. Pensando, será que vai acontecer? E os dois seguiram debatendo, tá? Foi aí que a Bia disse que ficou dias mal depois das falas do Davi na festa. E o brother disse que ela pode ter TAG, TAG, que seria transtorno de ansiedade generalizado, né? E o Davi disse, você tem que tratar isso em você, cara. Tô falando muito sério. E a Bia, isso é ansiedade, Davi? E o Davi, eu sei, mas a sua ansiedade, você tem um problema. Desculpa falar isso, não tô querendo diagnosticar nada de ninguém. Mas existe uma ansiedade chamada TAG. É um transtorno de ansiedade generalizada. Ela ultrapassa o limite da ansiedade comum. Esse é um tipo que as pessoas têm. E talvez você possa ter esse tipo de problema. De uma ansiedade além do comum. Eu fico te observando, falando às vezes. É isso. E foi uma coisinha só, foi 1 hora de fala, mais 1 minuto de fala que eu falei. Mais de 1 minuto de fala que eu falei, você só absorveu uma coisa para você. E a Bia disse, não, eu absorvi os elogios também, Davi, eu fiquei muito feliz. E durante a conversa, a Bia e o Davi, dos dois, né, a Sister se estressou com o rapaz. E o Davi disse, essa frase que você está utilizando não resume nada do que eu falei com você. Por mais que você tenha esse problema de neurose, de ficar pensando 1000 vezes em umas coisas porque você quer permanecer no programa, tá tudo bem. Todo mundo fica ansioso porque está no paredão. Eu também passo pela minha ansiedade quando estou no paredão. E daí a Bia respondeu, sim, todo mundo tem medo do paredão. Não é fácil para ninguém. E o Davi, mas eu te dei um conselho. Deixa eu voltar para o Davi para ficar melhor. Mas eu te dei um conselho, a gente estava conversando. Foram umas coisas super naturais que eu enxergo em você, o seu potencial. Agora você levou para o outro lado. Mesmo brincando, no fundo tem uma verdade. Não quero saber de outra pessoa, da Lady. Eu estou falando de mim. E a Bia disse, eu estou dando um exemplo. Eu estou falando de mim, Davi. Eu estou falando do que eu estou sentindo. É só você que pode falar as coisas que está sentindo? Oxe, eu sou sincera. Eu falo as coisas que eu estou sentindo também. E o Davi diz, calma, calma. E quem está mandando você falar o que não está sentindo? Eu estou falando que para você, que uma frase que você está utilizando, você tem que escutar. A frase que você está falando, que está totalmente errada do que eu falei para você. Então essa foi a conversa entre os dois e eu quero a opinião de vocês do chat e também da Bárbara Salim. Esse papo da Beatriz e do Davi é bem cansativo, né? Me lembra um pouco as conversas do Davi com a Isabelle, que são repetitivas e longas, e tantas outras conversas em que os participantes se repetem muito, ficam num looping muito cansativo para nós, né? Esse caso da Beatriz com o Davi, especificamente, é ainda mais chato porque é antigo, né? Esse papo deles, não sei se vocês lembram, repercutiu muito na época. Muita gente falando, nossa, o Davi tá querendo dizer que a Beatriz já vai sair do programa, dando veredito da eliminação dela. E outras pessoas concluindo que ele só estava incentivando, dizendo que mesmo se ela saísse do programa,
ela ia brilhar muito aqui fora, né? E eu lembro que na época eu interpretei dessa maneira, né? Que ele dizia que mesmo sem ganhar o prêmio, né? Porque ali eles não têm certeza de nada, eles não sabem quem vão levar. Por mais que eles digam que já tem um favorito e tal, certeza absoluta ninguém tem, né? Então, eu lembro que eu interpretei dessa maneira, que mesmo que eles não saibam quem levará o prêmio, a Beatriz já é uma campeã por si só, porque com certeza vai sair dali, muitas marcas a procurarão e ela vai fazer sucesso, né? Ainda que ela saia. Só que o Davi, com essa dificuldade de se expressar dele, deixou a Beatriz muito preocupada na época, né? Achando que ela já ia ser eliminada naquele paredão e tal. Eu entendo os dois, eu acho que na casa os ânimos realmente ficam ali à flor da pele, a Beatriz, ela foi vetada da prova do líder, a chance dela ser indicada agora depois que a Giovana venceu é muito grande, então você ir para uma sequência de paredões, teve lá a bronca do Boninho, né, então tem sido uma semana difícil, assim, para ela. Tadeu também. A do Tadeu, enfim, essa questão de perder as estalecas, né? Todo mundo dizendo como ela tem que se comportar com os artistas. Acho que hoje ela estava nessa pressão psicológica com ela mesma, de como é que eu vou lidar, como é que eu vou me comportar hoje. Eu preciso ficar de um jeito mais comportado e tal. Então, acho que tudo isso deixa a pessoa um pouco mais ansiosa, né? Acho que nesse papo aí o Davi erra ao falar sobre o transtorno de ansiedade, mesmo dizendo que não está ali para fazer diagnósticos, eu acho que não precisa falar sobre isso em rede nacional, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, né? Mas no geral, eu entendo os dois lados e acho chato que eles tenham ficado nessa pilha aí, né? Porque são aliados, se gostam, estão jogando juntos e acabam perdendo tempo discutindo algumas coisas que não vão levar a nada, né? E de novo a gente vê o Davi quando ele vai conversar sobre alguma coisa com alguém dos fadas ali, o quanto que ele enrola, né? Eu passei para você todo o diálogo e o quanto que teve o Davi falando basicamente as mesmas coisas. Então eu acho que o Davi, em certo ponto, ele é inconveniente também, né, Bárbara? Ele é repetitivo. É repetitivo, ele fica forçando a mesma coisa o tempo inteiro e fica chato. Como sempre. Vai deixando seu like aí, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Queremos saber a sua opinião também sobre essa discussão ali que teve do Davi com a Beatriz, tá? Que a gente vai ler aqui os seus comentários. Quem quiser participar no Flix e no Superchat também, fica à vontade.